Bem-vindas as duas. Obrigada. Olá, pessoal. Estamos aqui no Sextou com Capacita-lo. Outra sexta-feira, em quarentena, aqui em São Paulo. Então, vamos começar em um pouquinho para apresentar as duas convidadas de hoje. Estamos muito felizes aqui com nosso Sextou. Perfeito. Vou me apresentar. Eu sou Janete Figueroa, a diretora-geral da Law Medical Brasil. E hoje estou de novo com a Letícia, muito famosa, Letícia Silvestre, nossa fisioterapeuta, supervisora comercial e responsável técnica da Law Brasil. Como está você, Lê? Tô bem. Na quarentena, mais uma sexta-feira na quarentena. E aí, ansiosa para a conversa com a Beth. Perfeito. E temos aqui a Elizabeth, ou Beth Gomes. Ela é atleta paralímpica em atletismo e nossa embaixadora para as Paralimpíadas de 2021, né? Temos muito que falar com a Beth. Como está você, Beth? Tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu estou muito bem, cumprindo quarentena aqui em casa, nos treinamentos e esperando que tudo isso passe logo. Perfeito. Sim, claro. Temos aqui algumas pessoas entrando. Bem-vindos. José Luis Caudillo, de México. Jorge Ramos, de El Salvador. Maria Luisa. Cíntia, Ayla Martins, bem-vindas todos. Temos mais pessoas aí, mas não consigo olhar todos os nomes das pessoas que entram. Desculpem se não falo oi para todos. Não, beleza, então, temos muito o que falar com você, Beth. Você é alguém bem interessante, você é um exemplo para nós, né? Hoje vamos nos focar na sua história. Acho que é bem interessante sua história como atleta. Vamos conversar sobre os Jogos Paralímpicos, que foram adiados para 2021, e sua experiência de treino durante a quarentena. Sim. Só para dar uma informação para o pessoal que está assistindo a live com nós, que em 2019, a Beth quebrou o recorde mundial de lançamento de peso e do lançamento de disco. Os dois da sua classe. Também você conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019 em Lima, Peru. Sim. Então, você tem muitas conquistas, muitos logros que nos falar, como você faz seu mindset, né, em tempos de crises, em tempos complicados. Então, não sei se você pode nos compartilhar um pouquinho de sua história, como está você hoje. Claro, é um prazer imenso. Para quem não me conhece, eu sou Beth Gomes, conhecida no esporte paralímpico, né, como Beth Gomes, e já estou há 24 anos no esporte paralímpico. Iniciei em 96, após ficar sequelada da esclerose múltipla, né, uma doença autoimune, me acometeu. Antes eu era jogadora de vôlei, né, no convencional, mas, né, pelas circunstâncias da doença, eu fui para o esporte paralímpico. Iniciei no basquete até 2010, de 96 a 2010, eu joguei pela seleção brasileira de basquete sobre rodas, e em 2010 eu me despedi das quadras no último Mundial em Birmingham, no basquete, e foquei no atletismo, né, onde eu estou até hoje. 2010 eu iniciei e fui, né, afinco para o atletismo. 2011 eu já fui convocada para a seleção brasileira, para o primeiro Pan-Americano da minha vida no atletismo, e onde eu estou até hoje, né, na seleção brasileira. Sou do atletismo, nas provas de campo, no arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de dardo. Sou recordista mundial nas 3 provas, peso, disco e dardo, e, assim,
É um prazer enorme poder estar aqui falando para vocês o quão é importante o esporte na minha vida, o que me transformou. É maravilhoso, né? Saber que eu quis trazer minha vida de volta no momento que eu não queria mais viver, né? Então, eu tenho uma grande gratidão às equipes do qual eu passei, né? Quando eu iniciei, que foi a IDREC de São Paulo, a Difisa, né, aqui de Santos, a IDREC de São Paulo, Magic Hands de São Paulo, e hoje minha atual associação, né, a minha equipe, a Fast Wheels, da qual eu tenho trazido todos esses feitos, e ter a honra também de ser madrinha do projeto aqui de Santos, da Fast Wheels Kids, onde beneficia várias crianças iniciando no esporte. Que lindo, muito lindo. Muito legal. E o orgulho é nosso também de ter você aqui participando com a gente desse bate-papo. Obrigada mais uma vez por participar. Eu que agradeço, e assim, também, sem minha treinadora, meus feitos, né, nada estariam aí para vocês verem e conhecer minha história, que é a minha treinadora Rosiane Farias, a Rose Farias, que, assim, algo maravilhoso que ela, né, pôde ter feito entrando na minha vida no esporte. Perfeito. Temos aqui comentários de Isa Vitória Martins, falando que você é sua minha maisinha do esporte. É a Isa, nossa atleta, nossa juventude, né, iniciando, e ela treina comigo. É um prazer enorme, né, poder tê-la ao meu lado e ela vivenciando, né, os treinos, e eu poder deixar um legado maravilhoso para eles. Claro. E temos também a Maria Luísa falando que você é um exemplo de vida. Parabéns. Muito obrigada. E como que tá agora com a Rose? Como que vocês estão fazendo? Então, os treinos estão sendo feitos em casa, né, com toda a orientação dela, planilha, onde meus treinos semanais de segunda a sábado, então, é priorizado com treino de força, aeróbio. Então, eu tenho alguns aparelhos aqui em casa, né, de musculação, e handbike, onde eu faço o aeróbio, medicina e ball, então, onde eu faço meus lançamentos e arremessos, né, não tenho campo para fazer, porque se eu jogar os pesos aqui, disco, eu vou acabar com a casa de todo mundo. Mas os treinos estão sendo feitos com responsabilidade, com vontade, seja, né, com menos intensidade do que nós estarmos numa academia, estarmos no clube, no campo treinando, mas ela tem me orientado através de ligações, vídeos, treinos por vídeos, ao vivo com os atletas também. Então, a nossa equipe, nossos treinadores estão levando muito a sério essa quarentena e poupando os atletas, né, para que lá na frente estejamos bem de saúde e, né, com um condicionamento bom. E, por exemplo, a Rose, como ela encaminha o que você fazer e faz em vídeo, como está sendo isso? Então, ela prepara a planilha, né, dos treinos, e eu executo aqui em casa. Lógico, eu preciso de ajuda, então, meu sobrinho, minha sobrinha ou minha irmã que está aqui em casa me ajuda, né, nos movimentos, com os aparelhos, porque sabe que eu tenho a mão em garra, eu não consigo pegá-los sozinha, fazer os movimentos. Então, essa planilha é feita de acordo com o que a Rose passa, né? Nos treinos é quinzenal, aí muda a planilha. Então, e ela faz chamada de vídeo também. Eu gravo os treinos para que ela possa ver meus movimentos, nos aquecimentos, nos exercícios, né, de
de peso, disco e dardo para ver se os movimentos estão saindo certos. Você não pula exercícios, né? Não, não, eu faço direitinho. Você não engana a Rose, não. Não. Como ela fala assim, ela tem um anjinho que circula e conta tudo para ela. Mas eu sou assim, eu sou uma atleta que, se eu quero ter um bom desempenho, não posso mentir para mim mesmo, né? Então, eu tenho que fazer aquilo que é passado para mim. Eu tenho um profissional, né, do meu lado que está me orientando. Não adianta eu querer enganar, porque lá na frente não vai ter resultado. Então, isso, eu como atleta, desde os meus 14 anos, né, assim, é uma vontade. Cada dia, vontade demais. Claro. Não, e porque, como você falou, às vezes achamos que enganamos alguém, mas realmente enganamos a nós mesmos, né? Sim, não claro. Claro, você está se enganando a si próprio, né? Não executando o que tem que ser feito. Depois não pode reclamar que não tem resultado, não tem índice. Então, eu já acordo, tomo meu café da manhã, durmo minhas 8 horas por noite, como se tivesse tudo normal, né? Só que treinando aqui em casa e fazendo tudo que tem que ser feito. Legal. Beth, sabe o que seria bacana? Você explicar o que é o seu esporte, qual é a diferença do peso, do dardo, e como que funciona os jogos, né? Como que funcionam os campeonatos, rapidamente, assim, se puder explicar pra gente. Tá, então, o atletismo, né, de campo, eles são feitos, de campo, que se diz, no peso, disco e dardo, né, são arremessos de peso, lançamentos de disco e lançamentos de dardo. Nós, atletas, né, do atletismo, que somos cadeirantes, temos um banco, né, uma cadeira que é fixada para que nós possamos fazer todos os lançamentos e arremessos. Uns usam faixas, outros não, das categorias abaixo, que são de F51 a F57, F51, 52, 53 são quadros de tetraplegia, né? Tem comprometimento desde a parte inferior e a parte superior. 54 já tem uma mobilidade mais, são paraplégicos também, 55, e a 57 são amputados, né, que usam a cadeira de arremesso para poder fazer seus lançamentos. E são... transferência, certo? De sua cadeira para a banca. Isso, minha cadeira de vida diária, quando está na competição, eu sou colocada nessa cadeira, né, nesse banco, para poder fazer os lançamentos nas competições. Então, é uma cadeira que é de acordo com o atleta, né, nas condições que ele necessita, são as medidas dadas pelo Comitê Paralímpico Internacional, que tem as cadeiras, e a competição, às vezes, você compete na sua categoria, que nem eu sou F52, eu posso competir eles fazem junção de classes, F51, F52, como foi em Dubai, né? Fez junção de classes até 53, que o grau de comprometimento da deficiência é equivalente, né? E nas outras categorias, né, eles competem F54 entre eles, né, os atletas. Então, é por categoria para não ter desigualdade na competição, né? Porque eu não tenho o controle de tronco, tenho mão em garras, tetraplegia. Se eu for competir com uma F57, eu vou estar em desvantagem, porque ela tem todo o movimento, só não tem um membro inferior, um ou dois. Então, essa um pouco, né, do atletismo de campo, onde eu venho trazendo, né, o esporte, fazendo aquilo que eu gosto. Oh, tá bom. E por exemplo, porque você faz 3, né? Peso, disco e dardo.
quando você é atleta de atletismo de campo, pode escolher quantos você quiser? Ou como é isso de quantos você pode jogar? Sim, você pode fazer as 3 provas, né? Ou você pode se especializar em uma só. O peso, disco e dardo. A minha prova mesmo, minha especialidade, até eu mudar de categoria, ficar, né, com as sequelas para mais, minha especialidade era em peso, né? Eu era especialista no prova do peso, mas fazia as outras 2 provas para completar. E pode, mas você só pode, se você quiser, pode fazer só uma prova. Por exemplo, disco, eu só quero fazer o disco e não vou competir mais em nenhuma. Você pode ficar especialista só naquela prova. Hoje a minha especialidade, né? Eu faço as outras provas, mas pela minha categoria, em jogos mundiais, pan-americanos e paralímpicos, só tenho o lançamento de disco. Então, foi aí que eu tive que me especializar só nessa prova, mas não que eu não faça as outras. Nos circuitos nacionais, aqui no Brasil, regionais, eu faço as 3 provas. Perfeito. E seu treino muda para as 3 provas ou é mais ou menos o mesmo? Então, na parte de academia, né, musculação é o mesmo, já na parte técnica, né, na parte técnica, quando eu estou com a Rose, então é feito cada dia um lançamento ou um arremesso naquela especialidade onde ela vai ver aonde que está tendo um erro de lançamento de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo, o arremesso de peso. Então, é bem complexo os 3. Não, muito bom. Não sei, Lê, você quer perguntar algo mais sobre o esporte, de maneira geral? Na verdade, assim, e qual que, dessas 3 categorias, a sua especialidade, onde você desenvolveu, como você percebeu que você tinha mais desenvoltura ou mais habilidade para a categoria que você é especialista? Você foi ao longo do tempo? Como que foi um pouquinho disso? Então, foi... eu já treinava, né, afinco as 2 provas, disco e peso, mas, como eu já disse, meu carro-chefe mesmo era o peso, mas eu fazia os lançamentos de disco, porque eu também tive a oportunidade, né, e de me especializar também no disco. Então, eram as 2 provas, peso e disco. O dardo eu fazia para cumprir, porque, assim, eu não gostava muito, né? Mas eu acho maravilhoso o lançamento de dardo, é muito lindo, né? E só que o disco eu também trazia bons resultados, então eu combinava os 2. Então, quando eu fui em outras categorias, né, então eu fazia mais afinco o peso, né, como hoje é o disco, que é o meu carro-chefe, né, então eu foco bastante no disco, então os 2 implementos que eu amo, assim, o peso e o disco. E é por distância, certo? No peso e no disco. Isso. São metragens, né? O peso, eu uso um peso de 2 quilos, né? Pela minha categoria. Então, aí vai do atleta, né? A sua performance, aonde que ele vai arremessar, quantos metros, e o disco a mesma coisa, né? É uma técnica que você tem de lançar, fazer o disco girar, né? Para poder ter mais velocidade, e então é de cada atleta, né? Aí o quanto faz ou quanto deixa de fazer. Então, sempre está buscando o melhor em treinos para poder sempre aumentar em centímetros, né?
não é de 5 metros, então é em centímetros que a gente ganha no decorrer dos treinamentos, do aperfeiçoamento. Qual que é o seu recorde da distância? Então, o meu recorde do peso é 8,10, acho que é 8,10, se não me engano, que são tantos recordes que eu bati. Ai, desculpa. Calma. Você lembra, não tem problema. E no disco foi 16,80, acho, se não me engano, 16,80. Também foram uns 3 ou 4 recordes que eu bati, meu próprio recorde, mas dá para melhorar bastante, sim. Então, assim, cada competição é uma competição que você vai buscar o teu melhor, né? Sim. E como você, por exemplo, você está no momento da competição, como você mentalmente, o que você se fala para você estar focada, mas acho, né, você fica nervosa ainda? Se você não sentir aquele friozinho na barriga, acho que você não é atleta. Então, sempre dá aquele friozinho. Claro, então, mas como você mistura essas duas, a emoção, mas você tem que estar bem focada para conseguir o resultado, porque quantas chances você tem para o lançamento? São 6 lançamentos. Como você se foca mentalmente para isso? Então, eu já entro na prova, né, focada, mas sempre dá aquele nervosinho, né, que você não sabe o que a tua adversária vai fazer, principalmente quando você é a primeira a lançar, né, você não vai estar vendo o que as outras vão fazer, você vai lançar primeiro, então fica já aquela coisa... Mas... É pior, então, é pior. O melhor eu acho sempre, né, ser a última a lançar, porque eu já sei o que todas já fizeram, né? Mas, no caso, eu entro focada do que eu fiz, né, no treino, porque eu vou mostrar ali, né? O que eu treinei, eu vou mostrar na competição, no campo, a medalha vai ser a consequência. Então, toda a minha técnica, todo o trabalho que foi feito juntamente com a Rose, né, minha treinadora, então eu entro focada, fazer os lançamentos, o primeiro lançamento, eu sempre digo, né, eu tenho que me sair muito bem no primeiro lançamento, não adianta eu querer ir buscar no último, que não, eu tenho que sempre focar no primeiro lançamento, então é isso que eu faço, buscando, né, sempre a melhora de cada centímetro, de cada foco que está ali, não deixar como é que eu posso falar? Me deixar, nervosa, abalada, porque isso te desconcentra e, no fim, você, né, não faz aquilo que você entrou para fazer, que você é capaz, que você trabalhou para isso. Então, eu entro bem focada, sabe, eu apago, eu só ouço a minha treinadora, né, falando, mas eu entro focada e vou lá buscar. Se for meu dia, né, da competição, eu vou trazer bons resultados, que nós não sabemos, né, o que podemos, que na hora vai ser feito, né, o que na hora vai acontecer. Então, é isso que eu sempre penso. E, por exemplo, você falou que na hora você só conversa com a Rose, você esquece. Você, pessoalmente, tem algum ritual? Sei lá, faltando 10 minutos, eu não falo com ninguém a não ser com a Rose. Ou, sei lá, você tem alguma coisa pessoal, algum ritual que você faça antes de começar a competição? Então, antes, né, de começar a competição, eu faço meus aquecimentos, até converso com meus adversários, né, se vier conversar, mas tem um momento que eu tiro, né, para me concentrar, para agradecer, para
Pedir não, para que seja feito o melhor na minha hora da minha competição, no meu momento ali. Então, eu me reservo, e assim, que na hora da prova, né, da competição, a gente não pode conversar com o treinador, né, senão você é desclassificado. Então, eu só ouço a Rose, eu só ouço. Ela fala quando está fora, porque quando ela me acompanha dentro da competição, dentro do campo, ela não pode falar comigo. É só me ajudar a passar para o banco, colocar minhas faixas e mais nada. O técnico, né, o treinador que nos acompanha, no meu caso, que eu tenho direito, né, por causa da classe e das sequelas, então ela só pode fazer isso, ela não pode me orientar, ela não pode falar mais alto, mais baixo, arremessa para cá, para lá, não, ela tem que ficar caladinha, porque senão é advertência e a gente é desclassificada. Então, é muito rígido mesmo. Eu imagino a ansiedade, né, de ter que tentar falar e não poder. Então, eu fico imaginando, quando eu entro, né, na competição para, né, fazer meus lançamentos do arremesso, eu só fico, né, já sei o que ela falaria assim para mim, vai, arruma aqui, arruma ali, aí eu fico só imaginando ela falando comigo e aquilo me dá mais incentivo. Ah, que lindo. Acho que desenvolvem telepatia, né? Verdade, verdade. É verdade. Nossa, é assim um conjunto que a gente fala que deu mais que certo, né? Ela, por ser uma educadora física, uma treinadora e uma ex-atleta, né? Ela fazia lançamento de disco e arremesso de peso, né? Então, ela foi a primeira mulher aqui no Brasil a fazer um giro no arremesso de peso. Então, assim, ela sabe muito. Quanto tempo vocês estão juntas? Quanto tempo ela é treinadora? 2013 são 7 anos. 7 para 8 anos já. Já desenvolve a telepatia uma com a outra. É verdade, é verdade. É assim, maravilhoso. É assim, eu só falo para ela, só é gratidão que, né, eu tenho. E também eu falo sempre, né, com outros treinadores que eu tive, então eu sempre deixei um bom elo, né? Então, é assim, eu os valorizo bastante. Não, saudades abraços para a Rosy, que ela é muito linda, nos conhecemos ela no nosso escritório, e eu sigo ela no Instagram, ela coloca muitos exercícios como seu filho, muito lindo. Sim, você vê, é lindo, Luca, vai fazer 2 aninhos agora, dia 13. Oh, sim, eu adoro seus vídeos, são muito, muito criativos, sim. Ela mandou um abraço para vocês também, que hoje eu falei com ela. Temos aqui uns comentários. Temos a Rafael Gustavo Pérez falando: Betty, nos exemplo nos treinos, saudades dos treinos juntos. Ah, obrigado. Logo, logo vamos voltar. Sim. Não, perfeito. Agora vamos falar um pouquinho dos Jogos Paralímpicos, né? Porque foram adiados. Acho que é a primeira vez, né? Eu acho que é a primeira vez. Isso. Primeira vez, então. É a primeira vez na história do mundo, né? Exato. Este ano, 2020, são muitas primeiras vezes de coisas não muito lindas, mas estamos todos aprendendo. E você que estava treinando para os Jogos, para acontecer em 2020, o que significa para você como atleta esse adiamento? Então, nos pegou de surpresa, né, esse adiamento dos Jogos Paralímpicos, né, de Tóquio 2020, onde vínhamos treinando com foco em Tóquio, né, e de repente você se vê tendo que parar todo o treinamento, né, treinamento no clube, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, competições, quando se adia tudo, né? Então, tinha uma esperança que os Jogos iriam acontecer, mas com o decorrer, né, e onde foi né,
a transferência dos jogos para 2021. Abalou sim, abalou, eu acho que muitos atletas que vinham focando, aqueles que ainda precisavam de índice, né, que teriam competições agora para frente, né, para buscar seu índice para estar em Tóquio 2020, foi assim, né, teve que separar as competições. E, assim, agora, como nós temos os Jogos 2021, né, em Tóquio, aqueles que já estão com seus índices, né, que fizeram os índices anteriormente, vão continuar com seus índices, já estão classificados para os Jogos de Tóquio 2021, e temos os atletas que ainda não tinham os seus índices, vão ter que buscar nas competições. Só não sabemos se teremos competições ainda este ano, né? Porque teria as etapas regionais, etapas nacionais, competições fora do país, para aqueles que não conseguissem buscar o índice aqui no Brasil, iriam para fora, mas eu não sei como é que vai ficar agora essas regras, esses atletas que ainda precisam dos seus índices para estar em Tóquio 2021. Mas eu oro a Deus que tudo isso passe logo, que podemos voltar às nossas competições, aqueles que, né, têm o sonho de estar, né, numa Paralimpíadas, que vá fazer suas competições, que foquem nos seus treinos, para que possa estar buscando seu índice, né, e estar em Tóquio 2021. Então, assim, a gente fica de mãos atadas sem saber o que vai acontecer, né? Tudo, né, foi posto para Tóquio 2021, esperamos que isso tudo esteja sanado, né? Que a medicina traga uma solução, né, para esse vírus, e que tudo esteja bem para 2021, que possamos fazer uma ótima Olimpíadas e Paralimpíadas, um marco histórico, né? Você acha que isso porque, como falar? Porque os atletas tinham um ritmo de treinamento, certo? Depois tive esse buraquinho. Sim. Por mais você não parou de treinar, mas tive que mudar seu treinamento, né, para adaptar o que você pode fazer desde casa e tudo. Você acha que com isto, o nível dos atletas que vão chegar para as Paralimpíadas vai ser menor ou vai se manter como se não tivesse acontecido a pandemia? Olha, eu acho que pode sim prejudicar um pouquinho, né? Mesmo que nós estejamos treinando em casa, fazendo nossos treinamentos, mas sempre terá alguns né, que vão sentir mais, né? De não estar afinco lá seu ritmo de treinamento, mexe com a estrutura corporal, psicológico, né? Sabemos que, né, tudo isso mexeu, acho que com a geração toda, né, com o mundo todo, o psicológico de todos, né? Então eu acho que, né, pode-se ter um pouquinho de perda, mas eu creio que se nós focar bastante, né, isso até setembro, né, agosto, setembro do ano que vem, nós podemos, né, buscar nossa performance, né, nosso estado corporal melhor, psicológico, e voltar, né, firme, forte, e querendo trazer o seu sonho, né, de estar lá e representar seu país, seja ele, né, aqui no Brasil, lá fora, atletas brasileiros, estrangeiros. Eu acho que não seria justo fazer, né, ainda esse ano, e aqueles que, né, não treinaram, não tiveram índice, seria uma coisa bem desigual para os atletas, né? E assim, também, performance.
E também parando para pensar assim, falando de uma forma de fora, né? Quem está vendo essa situação de fora. Talvez se não tivesse feito essa pausa, porque nós tivemos a pandemia, quer dizer, nós estamos na pandemia, fechou tudo. Consequentemente, os atletas pararam de treinar. Talvez poderia ser até diminuir o desempenho desses atletas se tivesse mantido as Paralimpíadas agora. Porque talvez até o desempenho não ia ser o mesmo, porque parou o treinamento pesado, né? Sim, seria uma desigualdade, né? Ninguém está na sua performance, né? Não está. Eu concordo ter adiados, porque eu não ia querer estar competindo, eu estando bem, eu sabendo que o meu adversário, né, ali está prejudicado e eu ganhar, seja lá qual medalha for, em cima daqueles que não está estruturado, eu acharia isso muito ruim para mim, né? Então, eu acho que vamos ter o tempo hábil para que possamos estar lá competindo de igual para igual. Claro. Temos aqui 2 comentários. Luciane Tonon está nos perguntando nossos nomes completos. Letícia Silvestre. Isso, eu sou Letícia Silvestre, fisioterapeuta e responsável técnica pela Low Medical no Brasil. E eu sou Janete Figueroa, diretora-geral da Low Medical Brasil. E a Cíntia está perguntando, você conseguiu seu índice para Tóquio, certo? Sim. E você já tinha tudo pronto, a mala? Estava tudo prontinho, com índice, né, que eu conquistei ainda aqui no Brasil. Então, isso ano passado. Então, já estava com índice, focando, treinando, só esperando chegar a tão sonhada data, o dia, a hora de embarcar para Tóquio. Sim. Que triste. E a Lu, que perguntou os nomes de vocês, a Luciana, que é da minha associação aqui, ela é treinadora também, e escritora, jornalista, e ela está escrevendo o meu livro, Minha História de Vida. Uau, que legal! Parabéns. Depois seu livro, e obrigada, Luciane, pela pergunta. Prazer, vamos conhecer você algum dia também. Com certeza, quando acabar tudo isso. Sim. Ô, Beth, você acha que você consegue pegar algumas medalhas para mostrar pra gente? Sim, peraí, deixa eu puxar aqui. Só não vou levantar o banquinho que vai eu, o banco. Claro. Então eu vou mostrar essa daqui, não sei se dá para ver. Dá sim. Essa aqui foi a medalha de ouro que eu conquistei nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, né, no Canadá, em 2015. Fui medalha de ouro no lançamento de disco. Vou te pegar outra. Foram 2 medalhas, como eu já havia falado, 2 provas. Essa aqui foi medalha de prata no arremesso de peso, também nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Foi um grande feito, foi, assim, imensurável eu conquistar essas 2 medalhas em Toronto. Vamos... Você fica mais cansada, por exemplo, nesses jogos que você competiu em 2 modalidades? Não, isso não fica, porque são dias diferentes de competições, né? Não são seguidas, então dá para recuperar, treinar. Você é muito forte, hein? Essa daqui foi 2015 em Doha, foi medalha de bronze, né? No lançamento de disco, eu obtive a medalha de bronze. Que mais? Temos aqui muitos comentários. Temos a Fernando falando parabéns.
também a Luciane, falando que você tem uma grande história, você é uma guerreira, e Cíntia falando também muito orgulho de você. Ah, muito obrigada. Essa daqui foi Dubai, né? 2019, o Mundial, onde eu fui campeã mundial e recordista, né, no recorde mundial. Acho que eu esqueci de pegar. Muito especial. Muito, muito. Essa daqui, nossa, eu estar do lado da minha treinadora também, quando eu conquistei, foi assim um marco para a minha vida poder estar dividindo esse feito com ela. Porque sem ela, eu, né, não estaria chegando a esse ápice, né? Então, claro. É muita gratidão. Eu acho que eu esqueci de pegar a de Lima, a de Lima. Não tem problema. Eu esqueci de pegar de Lima. Não tem problema. Então, essas são algumas das minhas conquistas internacionais, né, em jogos mundiais e para pan-americanos, e a tão sonhada, né, que, né, se Deus quiser, vai vir em Tóquio 2021, e muitas outras medalhas que tem também de jogos regionais, jogos abertos, etapas nacionais aqui no Brasil, pelo Comitê Paralímpico, CPB. Então, assim, é muito gratificante você ter essas histórias para poder contar, né? Não, beleza. E quando você começou a escrever seu livro? Foi uma história, assim, começou com a Lu, né? A Luciane, ela assim, Beth, temos que escrever a tua história. Eu falei assim, então vamos escrever. Ela fez da atleta da Suzana, né, que é meio complicado o sobrenome dela, Chantorf. Ela escreveu o livro dela, então, da Carla Moreno. Então, ela falou assim, agora nós temos que fazer o seu. E tudo aí começou, num bate-papo, e começou, acho que no final do ano passado, ela já começou a escrever os capítulos, né, do meu livro, onde já está tendo uma evolução bem grande. Não sei se vai ser lançado antes de Tóquio ou depois de Tóquio, para eu fechar com chave de ouro. Legal. Eu ia perguntar isso, se já tinha quando ia ser lançado. Temos uma pergunta, aí você lê se pode nos ajudar. Ele pergunta se poderíamos explicar um pouquinho sobre a parceria que temos com a Beth, sobre ela ser nossa embaixadora. Sim, claro. Para Tóquio 2020, no caso, nós fomos em busca de uma pessoa para ser embaixadora da Allo Médico aqui no Brasil. E aí a gente pesquisou e nos encontramos com a Beth, e aí nós fomos atrás, conversamos e firmamos essa parceria. Qual que é a ideia? A Allo Medical, ela é uma importadora de equipamentos de tecnologia assistiva. E nós temos diversos produtos, né? E um deles é a cadeira Quick Q7. E essa cadeira é uma cadeira ultra leve, onde a Beth vai representar a empresa com a cadeira, sendo embaixadora pela Allo Medical. Para vocês terem uma ideia, só falar rapidamente da cadeira, é uma cadeira ultra leve de alumínio 7000. O que é isso? É um alumínio aeronáutico. Então, eles montaram uma cadeira, onde eles fizeram o tubo da cadeira ovalado, para essa cadeira ficar mais leve. Então, para o atleta, o desempenho com a cadeira, por ser mais leve, vai ser muito melhor. Então, a gente conseguiu, de certa forma, fazer que tenha a cadeira da Q7, a almofada J, um encosto J, uma cadeira toda específica e preparada especificamente nas medidas da Beth. Sim. Acho que basicamente é isso.
É isso. E quanto que ela vai pesar? Ela vai pesar em torno de 5,5 kg, 6 quilos, assim, porque ela vai estar com alumínio 7000, encosto de fibra de carbono, paralamas laterais com fibra de carbono. A cadeira da Beth tem tudo. Eu e a Beth, a gente se divertiu fazendo a prescrição da cadeira. Em cores. Em cores. A gente falou, Beth, vamos isso. A gente se divertiu fazendo a prescrição. É verdade. Nossa, é maravilhoso poder representar a LOL aqui no Brasil, né? Ser embaixadora, levar o nome, e com certeza foi uma parceria que já está dando certo. Com certeza. Bueno, ya vamos por 46 minutinhos. No sé si quieren encerrar con alguna otra pregunta, ler algum outro comentário. Eu acho que é só agradecer a Beth mesmo. A gente está aqui ansiosa para Tóquio 2021 e agradecer o tempo e a disponibilidade. Que você continue com foco, que eu acho que a sua história é um exemplo. O que você faz pelo esporte é um exemplo. E é isso, a gente tem que continuar aí na luta para que tudo isso acabe e volte na melhor maneira possível. Muito obrigada. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição, não sei o tempo de vocês, né? Só às 4 e pouco que eu vou para o treino de novo, aqui em casa, mas é muito gratificante, né? Poder estar aqui com vocês, levando, né, a minha história às pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que me conhecem. Eu sou, assim, muito gratificante poder dizer que o esporte renova, o esporte faz vidas, o esporte, ele tira você, né, do sedentarismo. Então, é muito gratificante poder dizer que eu sou muito feliz em ter podido voltar a minha vida no esporte, porque ele trouxe a minha vida de volta. Quando, né, em 96, eu voltei ao esporte, conheci o esporte paralímpico, onde eu já não queria mais viver, né? Para mim, o mundo tinha acabado em 93, na minha vida profissional, na minha vida esportista, né, de esportista. Então, eu digo que a esclerose múltipla, ela não me venceu. Ela é minha amiga, ela caminha do meu lado, e ela nunca vai estar me vencendo. Eu sempre vou estar vencendo-a. E assim, eu levo minha vida, né? Levo minha equipe, Fast Wheels, do qual o nosso coordenador, Eduardo Leonel, é maravilhoso. Quando me recebeu na equipe, ele e a Rose, foi assim, de braços abertos, acreditaram no meu potencial, e eu mostrei para eles que ali eu estaria para agregar, né, para levar o meu conhecimento a todos aqueles, as crianças, os adolescentes, os atletas, né, que já ali estavam. Então, eu tive a felicidade de passar por onde eu passei, aonde eu estou, de ser abraçada e querida por todos, né, aonde eu digo meus filhos do coração, né, da equipe, de outras equipes também que falam que são meus filhos, né, os jovens, que eu sou mãe. Então, é muito maravilhoso poder, né, deixar o meu legado para eles e eles se inspirarem na minha história. É muito gratificante, e eu, assim, agradeço a LOL por ter acreditado no meu potencial, na minha pessoa, de levar o nome ao mundo todo, ao nosso Brasil, e poder dizer que a LOL é maravilhosa. Não, obrigada, Beth. Você tem tanto amor, eu te sinto essa energia, assim, tem tanto amor para dar, que acho que este é o começo para você realmente. É muito, muito lindo essa mensagem para mim, porque agora com esta pandemia e tudo, né, cada país e cada pessoa está em situações diferentes. Por mais que estemos no mesmo, cada um
vive isso diferente. E para mim, escutar a você, essa mentalidade, essa energia, é incrível. Então, estamos felizes de ser parte de seu time, de estar aqui compartilhando com você esta hora de conversa. Abraços, porque não sei o que mais falar, porque realmente... eu queria também deixar aqui, né, meus agradecimentos à Prefeitura Municipal aqui de Santos, à FUPES, né, que ampara todos os atletas, maravilhoso, a Guarda Municipal Civil de Santos, do qual eu faço parte da corporação, hoje eu estou na reserva, né, reformada, e é maravilhoso tudo isso, então eu só tenho a agradecer. Eu sempre digo, eu não tenho nada que pedir, eu só agradeço, eu só falo gratidão, gratidão, essa é a minha palavra, e assim, dizer que vamos olhar para os nossos irmãos que hoje estão precisando, né? Nem que seja de uma palavra, de um alimento, porque sabemos que muitos estão passando necessidade nesse momento, e o que nós podemos fazer é ajudar enquanto podemos, né? Se podemos dividir, vamos dividir, né? Não custa nada e nós só temos a ganhar com isso. Não, perfeito. Temos aqui comentários de Guerreira, temos Augusto assistindo também, Natália falando que lindo, e a Luciane está perguntando se você pode falar de novo o nome da cadeira, por favor. Posso sim. É a cadeira Quick Q7 da Sunrise Medical. Vocês podem entrar no nosso site, que é www.lowmedical.com, escolhe lá a aba Brasil e entrar em cadeiras, aí vai ter lá cadeiras monobloco, e aí vocês vão poder ver um pouquinho da Quick Q7 também. E, Beth, como as pessoas podem saber mais de você? Pode falar seu Instagram, Facebook? Sim, então, o meu Instagram é @atleta Beth Gomes Oficial, me sigam lá, né, conheçam a minha história, meu Facebook é Elizabeth Rodrigues Gomes, entrando lá vocês já vão me ver, né, então, essas são minhas duas, né, páginas, do qual eu movimento bastante, né, minha fanpage, Beth Gomes, @Beth Gomes, então, sigam-me lá, deixa seus comentários, e eu respondo a todos, assim que entrarem, é um prazer em tê-los na minha rede social. Perfeito. Não, beleza, temos só comentários de que lindo, obrigada, de íconos, de parabéns. Então, não, perfeito. Foi um jeito perfeito de fechar nosso sextou hoje. Sextou com capacidade. Obrigada por tudo que você faz, Beth, pela inspiração, por tudo. E obrigada, Lê, de novo, por outro sextou. Um final de semana. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, um bom final a todos. Fiquem em casa se puderem. Com certeza. E obrigada a todos que nos seguiram nesta live. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau.